Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11, relatório de dezembro. Então a gente vai ver o desempenho do fundo aí nesse ano de 2022, em particular o mês de dezembro, fechando aí, né, o exercício. Então fique conosco, né, para saber as novidades e também, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, F-Infra é o carro-chefe aqui do canal, então se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like, tá bom? E também esse relatório eu vou deixar para você na descrição do vídeo, para você baixar e fazer uma leitura aí mais detalhada, assim também como o nosso link do nosso canal no Telegram, toda vez eu falo aqui, se inscreva lá, tá? Se junte com outros investidores também de FIF, Agro, F-Infra, troca informações lá, a gente sempre está se atualizando com o que acontece aí no mercado, tá? E se quiser também, visite nossa área de membros para poder você ser membro do canal e ajudar a gente aqui também a disseminar essas informações aí pelo YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos lá então ver o desempenho aqui do fundo no mês de dezembro. Para quem não conhece, é um fundo de papel que investe em certificado de recebíveis imobiliários, tá? É CRIs, né? Aquele mesmo CRI, quer dizer, semelhante, né, daquele CRI que a gente vê nos nossos aplicativos aí, no nosso banco, né? De renda é considerado investimento de renda fixa, né? Que os fundos aí de papel aí investem, né? E esse aqui preponderantemente investe em certificados de recebíveis imobiliários, tá? Então a gente vê aqui que o administrador é a BL Trust e o consultor ou gestor é a REC Gestão de Recursos, que inclusive dá o nome dos fundos, né, da REC. Rentabilidade alvo do fundo é o IMAB mais 1% ao ano. Então a gente vai ver mais para o final aqui do relatório se o fundo alcançou a rentabilidade aí nesse ano de 2022, né, ou desde lá do IPO do fundo. Fundo hoje que tem 2,5 bilhões aí de patrimônio líquido, o valor da cota patrimonial 95,33 e no mercado está aqui custando a cota 87,78. Na verdade, com o encerramento agora da primeira semana de janeiro de 23, o fundo encerrou aí cotado a R$ 89. Já teve lá 82, né? Aumentei minha posição, inclusive, quando ele estava de 82, 83 reais. Eu gosto muito do fundo, sou cotista do fundo, tá? É o minha segunda maior posição em fundos imobiliários. É o REC R11, tá? Ali muito junto ali com o IRDM11, tá? Gosto do fundo, tenho o fundo há mais de quase 3 anos já que eu tenho o fundo. Gosto do fundo, né? Então, o valor de mercado dele agora está 2,3 bilhões de reais. Taxa de administração 0,20%, taxa de consultoria ou de gestão, né, 1% ao ano sobre o patrimônio líquido e não tem taxa de performance, que é raro inclusive nos fundos de papel. Prazo de duração determinado, condomínio fechado, investidores em geral, público-alvo, mais de 26 milhões de cotas emitidas, são mais de 182 mil cotistas, tá? Então, se você é um deles, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira. E o código de negociação na Bolsa de Valores REC R11, esse é o código lá para você comprar no seu aplicativo, aí no seu home broker. Bom, vamos lá então, né? Como eu já falei, o fundo investe preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, resultado dos últimos 12 meses e desde o IPO, o fundo que nos últimos 12 meses distribuiu um provento de 12,5% ao ano, né? Então, um fundo aí com bom desempenho, se pegar pelo valor de mercado, esse provento ainda é um pouco maior, e ele equivale daí, tá praticamente ali pau a pau com a taxa DI, né? 101% da taxa DI nesse período de 12 meses. Mas lembrando, né, que normalmente as aplicações aí indexadas à taxa DI têm imposto de renda, né? Então os proventos dos fundos não têm imposto de renda. Então se você deduzir esse ganho aí, na verdade se você deduzir o imposto de renda que é pago nas aplicações com a taxa DI, o rendimento do fundo ele representa 119% do CDI líquido de tributo, tá? Então tem um rendimento aí quase 20% acima das aplicações pela taxa DI no período de 12 meses. Fundo que acumulou, o resultado acumulado do fundo em 2022 teve um período aí de IPCA negativo, né, que foi o IPCA de julho, agosto e setembro, que refletiu para agosto, setembro e outubro, né? Então o fundo ali teve desempenhos um pouco piores aí naquele período, né? Inclusive utilizando o resultado acumulado do fundo, por isso mesmo ele foi impactado com esse IPCA negativo que o fundo teve ali que
complementar para manter pelo menos uma distribuição ali mais próxima do que ele vinha fazendo. Claro que ele está com esse ano, ele já chegou a distribuir um provento de R$1,70 e poucos centavos, R$1,77, se eu não me engano, né? E manter esse provento quando o IPCA estava alto, manter com a deflação é impossível, né? Apesar do fundo ter ali uma proteção, né, dentro dos seus CRIs ali. Alguns 3/4 dos seus CRIs indexados ao IPCA são protegidos pela deflação, mas o fundo acaba perdendo muita receita lá com relação à correção monetária dos CRIs. E a distribuição desde dezembro de 17 até dezembro de 22, né? Então aí com 5 anos completos, o fundo distribuiu 81,2% de rendimentos para os cotistas, né? Versus se você tivesse investindo pela taxa DI, teria aí um acumulado de 36,6%. Resultado do mês, o fundo então vai pagar no dia 13 de janeiro de 2023 os proventos relativos ao caixa, aos valores recebidos, né? Então pelo regime de caixa de dezembro, que normalmente são os cálculos, né, dos CRIs de novembro e outubro, né? Sempre tem ali essa equivalência de 2 meses normalmente, tá? O fundo vai pagar aí 24 milhões e meio de reais e vai ser 92 centavos que os cotistas vão receber, os proventos voltando aqueles patamares aí antes de agosto, né? Fundos voltando aí, inclusive, a gente ainda não sentiu, apesar desses valores já tem aí, já é conhecido, né, dos cotistas. Na verdade, o REC R11 ele anuncia os proventos no 5º dia útil, né? Então anunciou na última sexta-feira, ontem, né, sexta-feira, dia 6 de janeiro, e aí o mercado ainda não vai refletir, né? Então provavelmente essa semana aí os fundos de crédito vai ter um aumento mais significativo dentro das suas cotas, né? Porque os resultados estão voltando. E a gente já viu esse reflexo, o reflexo contrário nos fundos de tijolo, né? Muitos fundos aí de tijolo caindo no mercado. O fundo então encerrou com 96% dos seus recursos alocados, são 94 operações, o fundo é bem diversificado nessas operações de CRIs e 2 fundos de investimento imobiliário. E o fundo não tem previsão para nova captação de ofertas ou nova emissão de cotas, tá? Então o fundo não tem essa previsão. Fundos de crédito que fez muito essas emissões, né? Quase que não sai. Fez muito essas emissões antes da queda mais relevante que aconteceu no mercado dos fundos, né? Então, até 2021, os fundos de crédito fizeram muitas emissões de cotas. Aqui são as alocações. Então, o fundo aí alocando no mês, né? Consultor de investimento falando aqui. As alocações foram no VIC3, CRI VIC3, 12 milhões de reais, né? CDI mais 5,5%, fundo aí, fazendo algumas aquisições de CRI taxado na taxa DI, né? Para poder diversificar a carteira. H2 Energy, fundo adquiriu novas cotas também, né? O fundo já tinha esses dois aqui, esse aqui também já tinha na carteira, né? Então o Aquiraz, o H2 Energy, o VIC3. Então foi 36, quase 37 milhões, IPCA mais 10,5%, né? Muito alta taxa aí, provavelmente o CRI com tipo subordinado, né? Vamos ver mais para baixo. E também fundo adquirindo aqui CRI Aquiraz, 4,6 milhões, IPCA mais 9,5% também. O spread aí bem alto, né? Taxa de risco bem alto. E o CRI Hotel Rosewood adquiriu cotas do CRI Hotel Rosewood emitido pela True Securitizadora. 4,3 milhões e IPCA mais 7,5%. Provavelmente isso aqui é da subordinação aí pro tipo mezanino, né? Provavelmente, mezanino não, provavelmente é do cota sênior ou cota única. Prêmio de risco aqui é um pouco menor do que os outros, né? Então essa, na verdade, é uma conjectura, uma expectativa, né? Mas o fundo não compartilha essa informação aqui para gente. Alienações do fundo, então o fundo alienou totalmente o CRI-JCC, 15,7 milhões de reais alienado. Vencimento antecipado, inclusive foi fruto de um fato relevante, né, em janeiro, em dezembro, se eu não me engano. O fundo teve um problema, não nesse aqui, esse aqui é outro, tá? CRI Morumbi. Esse aqui então foi vencimento antecipado no dia 30 de dezembro de 2022. E teve um outro também da Virgo Securitizadora, não sei se é o mesmo. Teve um problema lá, isso aqui provavelmente é outro aí que teve problema também com relação às dívidas do CRI, né? Algumas regras ali que não foram
cumpridas e o fundo acabando tendo que fazer o vencimento antecipado deles. Tá? Então isso aqui é tem um fato relevante aí, mais recente, em relação ao CRI da Virgo Securitizadora, que também teve esse mesmo problema. Então por isso é bom ter uma carteira bem diversificada, o fundo tem mais de 90 CRIs na carteira, qualquer um problema ou outro não impacta tanto assim na receita, por isso eu também prefiro os fundos com uma carteira mais diversificada ali com relação à quantidade de CRIs, tá? Eventos subsequentes e liquidação aqui do CRI JC Gontijo foi liquidado no dia 2 de janeiro, então já em janeiro impactando o caixa desse mês agora em corrente, esse mês corrente, né? Foi de 13,8 milhões de reais. Seguindo então aqui, patrimônio líquido do fundo não teve alteração, né? Alocação de ativos também não teve muitas alterações. CRIs hoje o fundo tem 94% dos seus ativos aí em CRIs, né? São CRIs na sua carteira, 4% cota de fundo imobiliário, na verdade é o caixa, né? É o caixa aqui do fundo, cotas de fundo de investimento de liquidez diária, então normalmente é onde o fundo deixa o caixa, e de 2%. Fundo de investimento imobiliário, hoje o fundo tem 2,4 bilhões em CRIs, 44 milhões e meio em FIIs, e aqui sim, 105 milhões de reais, normalmente aqui é o caixa aplicado, e outros ativos 125 mil, totalizando 2,5 bilhões em ativos, hoje é o que o fundo tem, né? Normalmente fundos de crédito não tem passivos, né? O que a gente tem visto hoje são alavancagens, né? Captação de recursos com uma taxa bem baixa e aplicando em CRIs com spreads mais altos, né? Então é o que a gente tem visto em alguns fundos, mas não é o caso aqui do REC R11 atualmente. Portfólio do fundo então aqui, então tem uma diversificação muito grande dentro do portfólio na quantidade de CRIs, atualmente são 94 CRIs, tá? Um desses da Virgo aqui que teve problema, né, do emissor. Tem um fato relevante aí recente, você pode baixar uma dessas série quarta aqui, ó, não sei qual foi, provavelmente acho que foi essa daqui, foi essa aqui que está anunciada inclusive lá em cima, né, acho que é a mesma, o fato relevante está o mesmo. Mas eu não sei se é exatamente essa emissão aqui, tá? Essa emissão e essa série aqui, você pode ver aí, procurar o fato relevante mais atual aí no Status Invest com REC R11. Aqui o fundo de investimento imobiliário que ele tem é o Suno Crédito Imobiliário, né? O fundo de papel, e o valor ACRI Infra, o FII Infra, então, que ele tem na carteira. Aqui é a especificação qualitativa dos CRIs que tem em carteira, então baixa o relatório aí na descrição. Né? Faça uma pesquisa aí, mesmo que seja esporádica, para você saber como é que está o andamento da carteira do fundo. Atualmente ele tem aqui, através dos indexadores, 48% indexados ao IPCA normal, né? 29% é IPCA sem variação negativa, então essa parte da carteira aqui que não teve impacto com a deflação, CDI 18%, IGPM 3% e outras aqui com menores taxas aqui, atualmente o IPCA maior, né? Então, taxa de juros média da aquisição 7,86, né? Então, e o indexador acumulado nos últimos 12 meses está em 5,90, né? E então essa aqui é a situação hoje da distribuição da carteira pelo indexador. Com relação ao tipo de risco, ao segmento, então, corporativo, menor risco aí em relação aos CRI são 66%, né? Tem um crédito, tem um risco um pouco menor. Que aí ele fala aqui que é um crédito corporativo, apresenta lastro em uma dívida corporativa com garantia real. E o que tem garantia menor aqui, né, na verdade, é o que dá um certo grau de risco um pouco maior, é o pulverizado, né, que é um lastro de uma carteira um pouco maior, muitos mutuários ali, muitos devedores, e acaba que tem um risco um pouco maior, porque os corporativos normalmente, como ele fala aqui, são grupos empresariais sólidos, né? E tem garantias imobiliárias e cessão fiduciária de recebíveis. Então aqui acaba não tendo esse tipo de garantias e acaba que o risco é maior. Então o fundo tem apenas 1/3 aí da carteira alocado nesse tipo que tem um risco um pouco maior. Aqui são os tipos através do segmento do devedor. Distribuição para o securitizador, então o que teve problema é a Virgo, que hoje tem 19% aí da carteira, né? Aqui é o mapa de distribuição que o fundo tem, onde o fundo tem os CRIs. Falando aqui então da DRE gerencial,
E a gente observa, né, aqui, claro, essa DRE gerencial aqui é pelo regime de competência, até essa parte aqui, tá? Então, 26 milhões e 200 foi as receitas com os CRIs, a gente verificando aqui que volta a aumentar com a inflação positiva, né? Volta a aumentar as receitas aqui em novembro e em dezembro, né? Dezembro já pegando aí 2 meses positivo, pegando o mesmo patamar que já de agosto, né? Onde não tinha ainda deflação impactando na receita dos CRIs, né? Então, voltando a ter ali bons resultados, né? E boas, começando a ter uma expectativa de melhores distribuições aí para o futuro, né? E outros ativos aqui em torno de 900 mil reais, despesas operacionais do fundo 2,7, o fundo teve um resultado de competência aí, pelo regime de competência 24 milhões e meio, lucro líquido pelo regime de caixa 25,2, o fundo distribuiu próximo aí ao resultado pelo regime de competência 24 milhões 426 mil, que deu em torno de 92 centavos por cota. Mais para baixo aqui a gente tem, para finalizar, a rentabilidade do fundo, né? Então, comparando aqui com a rentabilidade alvo do fundo, que é o IMAB mais 1%, então seria 57,3% a rentabilidade alvo desde o IPO, e o fundo está com 81,2% de rentabilidade, né? Dentro de um consolidado que ele fala aqui, que eu não entendi muito bem esse consolidado, mas reduzindo esses 12,2% aqui, está com um consolidado de 69%. Aqui a distribuição média nos últimos 12 meses, né, 1,04% de yield, e no mês de dezembro foi 0,92% de yield distribuído. E em 2022, então, o fundo distribuindo R$ 12,50, né? Desde o IPO do fundo é o segundo ano aí com maior quantidade de dividendo distribuído, né? O maior foi 2021. 2022 também teve um desempenho bom e teve uma boa distribuição. E na liquidez, o fundo tem uma liquidez muito boa também, né? A liquidez do fundo também é muito interessante. Fundo aqui com quase 100 milhões de volume de negociação mensal, né? 97,8 milhões. A gente verifica aqui que a média diária é 4,6 milhões. Até diminuiu, né, com relação aos meses anteriores. Inclusive, é a menor média diária aqui, de liquidez diária no mercado secundário do ano de 2022, né? Então, o fundo teve aí um desempenho normalmente em torno de 6 milhões, né? Entre 5 e 6 milhões, e no mês aí teve 4,6 milhões, então até diminuiu a liquidez média diária no mercado. Então é isso aí. Relatório gerencial do REC R11, relatório de dezembro de 2022. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do REC R11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do REC R11, em torno de 11% da minha carteira de FI está alocada no REC R11, gosto muito do fundo, tá? Estou seguindo aí, aumentando minha posição, aproveitando ainda que o preço ainda está bem abaixo aí, né, da expectativa aí para os próximos meses, né? E não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Eu sou cotista há mais de 2 anos e meio do fundo, realmente gosto do fundo, tá? E se você gosta também, ou se você está estudando, se você é cotista, compartilhe com a gente aí seus conhecimentos também. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.